Fala pessoal, tudo bem? Bom dia. Estamos começando mais uma aula. Hoje eu escolhi um espaço um pouco diferente aqui de casa. Eu nunca tinha gravado nesse quartinho, mas porque aqui eu acho que está um pouco mais tranquilo para eu conseguir gravar uma aula legal para vocês, né? Espero que esteja captando bem o microfone, já que eu estou um pouco mais distante do notebook. Parte 2 do nosso conteúdo de empreendedorismo. Aula passada nós falávamos os fundamentos do empreendedorismo e uma das coisas mais importantes que eu disse, que vocês não podem se esquecer, é que empreender é muito mais do que abrir um negócio. Empreender é você ter atitudes inovadoras, é você perceber as coisas que os atuais players do mercado não estão percebendo. O que é players? Players são jogadores, né? É uma expressão que a gente utiliza em inglês para falar das empresas que competem dentro de um mercado. A gente usa essa expressão no mundo dos negócios, players, né? O que é que os atuais players do mercado não estão enxergando? Se eu quero abrir um negócio, eu tenho que buscar uma diferenciação. E hoje eu quero ter uma abordagem mais prática. E eu acho que essa abordagem mais prática ela funciona melhor na medida que eu der exemplos de situações que eu já vivenciei. Quais são os primeiros passos na hora de abrir um negócio? Que passos você deve dar? Que atitudes você deve tomar? Ok? A propósito, eu fiquei muito feliz de ler as respostas do formulário da semana passada, porque muitos disseram: eu queria abrir um negócio, professor, eu quero muito abrir um negócio. Em anos anteriores, em turmas anteriores do auxiliar administrativo, a maioria, a ampla maioria dizia: eu não quero abrir um negócio, eu quero estabilidade, eu quero ser colaborador. E essa turma acho que foi a primeira assim que se manifestou de uma forma radicalmente diferente. Não, nós queremos empreender. Que legal que vocês têm essa visão. Ah, é arriscado empreender. Cara, viver é arriscado. Acho que a gente não pode ter tanto esse medo de empreender, porque tem riscos, porque nada na vida é estável. Mesmo quando você é colaborador, em meio a uma crise, você corre o risco de ser demitido. Então, se você vai parar para pensar, a ideia de que o colaborador tem muito mais estabilidade do que o patrão não é uma ideia tão verdadeira assim, né? E quando você empreende, você coloca na prática o teu próprio sonho. Até que você é colaborador, de uma certa forma, você está trabalhando no sonho dos outros. Forte essa frase, né? Quando você é colaborador, você está trabalhando no sonho dos outros. Tem raros casos em que ser colaborador te permite realizar o próprio sonho. Um caso muito específico, fui eu como professor da Jumper. Era um sonho que eu tinha de ser professor, de lecionar, uma coisa que eu queria muito. No meio universitário, você tem que ter mestrado hoje em dia. Um mestrado custa uma fortuna em administração de empresas. Em contrapartida, os mestres que lá estão dando aula, os doutores e mestres que estão lá dando aula, muitas vezes não se preocupam com o dia a dia, com a prática, com a rotina administrativa, na pequena, na média empresa. É isso que faz com que a universidade não seja um ambiente tão legal assim, um ambiente super legal. Seja um ambiente também um pouco tumultuado. Eu sempre falo para os meus alunos que eles correm o risco de se frustrarem quando forem para o ensino superior, porque eles vão perceber que na Jumper a gente já tenta fazer um trabalho muito da prática, assim, um ensino muito objetivo, do dia a dia, de método, de dar um caminho para o aluno para ele seguir e vencer. E quando ele chega na universidade, ele não tem esse mesmo suporte. Muitos professores não têm essa mesma preocupação, né? E você corre o risco de se frustrar. Estudar é sempre importante, mas às vezes você tem que superar a barreira de um professor que não está tão interessado, que não consegue te dar um conhecimento prático, com um método bacana. Eu não estou dizendo que eu sou um baita professor, estou dizendo que eu sou um professor esforçado.
Infelizmente, tem muito professor que não é esforçado, né? Mas não vem ao caso. Então, hoje eu quero dar exemplos de situações que eu passei, de mentorias que eu fiz, aconselhamentos que eu dei, né? E que podem fazer muita diferença o dia que você for abrir o seu negócio, tá certo? Eu tenho uma amiga e uma conhecida, né? A vizinha dessa minha amiga e ela faziam doces e salgados para festinhas em fins de semana como forma de complementar a renda. Só que elas se realizavam tanto com esse trabalho de fazer doces e salgados e bolos, enfim, que elas queriam transformar isso numa empresa. Elas queriam ter uma cozinha industrial, produzir em escala, e elas me chamaram para que eu desse alguns aconselhamentos para esse início de negócio. Eu comecei a falar uma série de coisas que elas não tinham parado muito para pensar. Primeira coisa, questão de vigilância sanitária, burocracia junto ao poder público, junto aos bombeiros. Eu pedi para elas, onde é que vocês pretendem produzir? E a gente estava na garagem da casa da vizinha da minha amiga. Ela falou assim, não, a gente pretende produzir nessa garagem aqui, essa garagem vai virar cozinha industrial. Aí eu falei para elas, vocês têm consciência que tem que ter uma porta de saída de emergência, que senão os bombeiros não vão aprovar o trabalho de vocês. Em cozinha industrial, o ideal é o gás encanado, ou o botijão, pelo menos para fora da casa. Vocês precisam de um extintor, né? Uma série de precauções para a segurança delas próprias, que são exigidas. E elas se pegaram surpreendidas com as minhas colocações. É simples, é trivial, não é nada de outro mundo. Muitos de vocês que estão ouvindo a aula estão falando, claro, óbvio, precisa ter esse cuidado com a legislação, com a burocracia, com a vigilância sanitária quando se trabalha com comida, mas elas não tinham parado para pensar nisso, né? Isso envolta investimento, gastos. E elas não me pareceram estar muito preparadas para fazer esse investimento, para fazer esse gasto. Elas tinham a ideia de possuir a marca própria e distribuir para os supermercados de Maravilha e região. Alimentos como coxinha congelada, pastelzinho congelado, massa caseira. Aí eu perguntei para elas, tá, e quem é que vai fornecer para vocês matéria-prima? Quem vai ser o fornecedor de vocês? Tá, aí uma boa pergunta. A gente ia comprar nos mercados o açúcar, a farinha, o fermento. Eu falei para elas, mas é inviável. Vocês precisam entender que no mercado, quando a pessoa vai comprar uma coxinha congelada, um pastel congelado, um macarrão caseiro congelado, né? As pessoas olham o preço também. Não vai ter só o produto de vocês lá, vai ter o produto da concorrência. Será que a concorrência compra os insumos do mercado para industrializar seus alimentos? Ah, é verdade, eles não compram no mercado. Tá, e daí vocês pretendem cobrar 2 ou 3 ou 4 reais mais caro do que a concorrência. Quem vai comprar de vocês? Que tipo de trabalho de marketing vocês vão criar para convencer o cliente de que o produto de vocês vale mais do que o produto da concorrência? Ah, é verdade, a gente não tinha pensado nisso. Então são coisas muito simples que o empreendedor não pensa. O cliente tem escolha. Ele não precisa comprar o seu produto. Seu produto tem que ser bom, seu produto tem que ter um preço competitivo, né? Seu produto tem que ser oferecido no lugar certo, o lugar onde o seu cliente trafega, né? Existem prerrogativas que precisam ser analisadas antes de você abrir um negócio. De quem eu vou comprar? Aí eu falei para elas que tinha o Toso, né, distribuidora Toso aqui na nossa região, que é um pessoal, nesse sentido, é um pessoal muito legal, porque a Toso vende para pequenas empresas. Mas mesmo a Toso tem o seu limite mínimo de compra. Eu falei para elas, vocês têm que avaliar isso, né?
qual que é o limite mínimo de compra para Toso vender para vocês? Então, entre em contato com eles, peçam qual que é o limite mínimo de compra, né? Quanto tempo eles levam para entregar a mercadoria para vocês. Já façam um levantamento dos fornecedores. Quem que pode fornecer para vocês? Quem está disposto a fornecer para vocês? No âmbito burocrático, vocês vão ter que adaptar essa garagem para que ela vire uma cozinha industrial, atendendo a todas as normas da vigilância sanitária. E mais, uma marca de alimentos ela precisa daquele selo de inscrição, seja ele municipal, estadual, federal. Vocês devem se lembrar que é o SIM, CIE e SIM, com um N no final. SIM é o selo de inscrição municipal, o outro é o estadual e o SIM com N no final é o de inscrição nacional. Que é CIF, federal, não é SIM com N no final, é CIF, Sistema de Inscrição Federal, né? Selo de Inscrição Federal. Então, eu falei para elas, vocês têm que correr atrás disso, vocês têm que ter uma tabela de nutrição. Vocês não podem vender um alimento no mercado sem ter a tabelinha nutricional desse produto, né? Ah, é verdade. Então a gente precisa de uma nutricionista que vai escrever todas as tabelas pra gente. Pois é, vão ter mesmo. Então, eu falei de preocupações burocráticas que vocês precisam ter. Quais são as regras daquele segmento que você vai trabalhar? Quem quer, por exemplo, abrir um salãozinho de beleza, né? Quais são as regras que envolvem esse segmento? Quem vai produzir roupas, né? Enfim, quais são as regras, né, que envolvem esse segmento? A gente sempre tem que estar atento às regras, né, à legislação. E a alimentação é talvez um dos piores segmentos, com razão, porque você não pode vender um alimento qualquer para o cliente, pode fazer mal para o cliente, etc. E outra preocupação, quem vão ser os meus fornecedores? Certa feita, eu não quero ficar falando em detalhes desse negócio, é um negócio que está funcionando, de 2 ex-alunos meus, que um deles fez o auxiliar administrativo e um deles fez o gestão de empresas. Mas eu quero preservar um pouco eles também aqui, não quero ficar falando de detalhes do negócio. Essa cozinha industrial que eu fui conversar com as minhas amigas, essa cozinha nunca virou realidade. Mas esse negócio que eu prestei um pouco de mentoria para os meus 2 ex-alunos, esse negócio virou realidade. E uma das coisas que eu falei para eles é o quão refém vocês podem ser dos fornecedores de vocês. Porque isso é um inferno. Quando você depende muito do fornecedor e o fornecedor não depende de você. É o que a gente chama de 5 forças competitivas do Michael Porter. Michael Porter é o pai da administração estratégica. Ele falava que existem 5 forças competitivas num negócio que você precisa avaliar antes de abrir esse negócio. E a primeira delas era poder dos fornecedores. Porque quando o fornecedor tem muito poder sobre você, você é refém do fornecedor, seu negócio corre riscos. Seu fornecedor ele pode priorizar a venda para os clientes grandes dele e te deixar por último nessa história. E isso é chato, né? Sem fornecimento você não produz. Você precisa sempre pensar que o preço do produto ou serviço que você está vendendo, ele tem que pagar toda a estrutura de negócio, inclusive o seu salário. Tem aluno meu que fala assim, professor, fui numa padaria comprar um pastelzinho, os caras me cobraram R$5, é um absurdo, né? R$5 um pastel. É que assim, deixa eu te explicar, você não pagou R$5 pelo pastel. Você pagou R$5 pelo pastel, pelo lucro de quem fez o pastel, o trabalho de quem fez o pastel. Porque o cara já te deu o pastel pronto, na tua casa você ia ter que fazer um pastel, você está pagando pelo trabalho da pessoa que está te servindo, você está pagando o aluguel daquela empresa, onde tem a cozinha, onde tem a área de alimentação, está pagando os impostos dessa empresa, está pagando tudo dessa empresa, está pagando a luz dessa empresa, está pagando a água dessa empresa, o telefone, a internet dessa empresa, o aluguel, está pagando tudo, né?
Aquele pastel custa R$ 5 porque não é só um pastel. Só um pastel ia ser se fosse na tua casa. Aí era só um pastel. Quando você compra algo de alguém, é o custo do negócio que vem inteirinho junto. E tem gente que não para pensar nisso. Ah, eu ganho, um exemplo, R$ 2.000. Quero empreender. Né? E eu vou dar um exemplo aqui. Vamos pensar num montador de imóveis. Montador de imóveis. Autônomo. O cara trabalha por conta. Vamos imaginar que esse montador de imóveis, antes de trabalhar como autônomo, ele trabalhava no chão de fábrica, sei lá, de uma fábrica de móveis, tipo a Serpil de Pinhalzinho. Móveis Princesa Oeste de Pinhalzinho. Então, lá na fábrica de móveis, ele aprendeu a montar móveis. E na fábrica de móveis ele ganhava uns R$ 9 por hora. Dá uns R$ 10 por hora, vamos dizer. Né? Dá uns R$ 80 por dia. Uns 400 por semana, uns 2.000 por mês. Perfeito. Uma pessoa que ganha uns R$ 10 por hora. Aí ele começa a trabalhar de maneira autônoma. Um belo dia ele pensa, não, eu tenho futuro trabalhando sozinho, vou cobrar R$ 25 a hora para montar móveis. Tá um valor justo para mim, tá um valor justo para o cliente, né? Tá ganhando mais do que o dobro do que eu ganhava naquela indústria. Só que essa pessoa rapidamente percebe que ela trabalha poucas horas por dia. Vamos imaginar que ela trabalha tipo 3 horas por dia. 3 horas por dia a R$ 25 dá R$ 75. E antes ganhando R$ 10 por hora, ela estava ganhando R$ 80 por dia. Ah, professor, mas ela está trabalhando bem menos. É verdade. Mas se ela não tem trabalho para preencher as outras horas, em termos de receita, objetivamente, a receita dessa pessoa diminuiu. Uma vez um amigo meu me pediu, Felipe, quanto que você acha que eu deveria cobrar por uma aula de instrumento musical? Porque ele é professor. Eu falei, cara, você tem que pensar muito em quanto você ia ganhar trabalhando em outras frentes com música. Por exemplo, músico de bandinha. Músico de bandinha geralmente é funcionário. Muitas pessoas não sabem disso. Mas o que explica essa rotatividade dos músicos nas bandinhas é o fato de eles serem funcionários de um empresário. As bandinhas geralmente pertencem a empresários. A bandinha ela não pertence ao músico. O músico ele é assalariado. Tem músico que ganha 3.000, R$ 4.000 por mês. Se ele é nota 5, ele ganha 2.000, 2.500, ganha um salário bem normal, assim. Se é um músico mais importante, um cantor até mesmo, tem cantor que tira 10, 12 mil por mês. Se ele é o cantor mais top de bandinha, ele vai ser muito bem pago. Né? Não à toa os cantores de bandinha também trocam de bandinha. Mas esses caras ganham bem, esses caras ganham tipo 10, 12, 15 mil reais por mês. Mas são assalariados. E aí o músico que é mais, né? Mais pica-fumo, ganha 2, 2,5, ganha um salário mais normal, assim. Que não deixa até de ser bom, dada a perspectiva que toca às vezes 2, 3 vezes por semana e tem bastante tempo para descansar e fazer suas coisas pessoais. Falei para ele, cara, se tu fosse tocar numa bandinha, por exemplo, quer ganhar quanto? Ah, ganhar uns 3, 3,5, 4 talvez. Porque ele toca de tudo, né? Ele toca guitarra, bateria, contrabaixo. Falei, então, cara, tu tem que pensar exatamente nisso. Quantas horas eu vou dar de aula? Né? Quantas horas eu tenho disponíveis para dar de aula? Mas pensando que eu não vou estar dando aula em todos os horários possíveis. Vou dar tipo 5 aulas por dia, de 1 hora, que eu não vou conseguir fechar as 8 horas de aula. Porque ele dá 5 aulas por dia, 5 vezes por semana, dá 25, 100 aulas por mês. 100 aulas por mês. E ele poderia ganhar R$ 3.000 com bandinha, com músico em bandinha. 100 aulas por mês dá R$ 30 a aula para dar 3.000.
Eu falei ali, você já tem um indicativo de mais ou menos quanto que você tem que cobrar. Ele falou, pois é, faz sentido. Então, se eu conseguir mais ou menos 25 alunos, né? Isso sem contar aluguel, essas coisas, né? Pensando assim que ele dá aula no estúdiozinho que ele tem em casa. Né? Dou aula na garagem de casa. E eu consigo 25 alunos. Então eu vou conseguir mais ou menos ali umas 100 aulas por mês. Mais ou menos uns R$ 30 a aula para chegar a 3.000. Aí a pessoa percebe o quanto é difícil empreender, né? Foi mais ou menos o que eu falei para aquelas mulheres, né? As duas querendo largar seus empregos para viver disso, né? Tá, mas quanto que vocês já ganham para pelo menos a gente manter o padrão de vida de vocês? Qualidade de vida. Vamos dizer que é 2.000 cada uma, né? Então o negócio tem que gerar 4.000 para elas. Supor que elas ganham R$ 1, R$ 2 por bandejinha de salgadinho, não sei o quê. Se elas ganham R$ 2, né? Por bandeja de salgadinho, de pastel, de coxinha ou de massa. R$ 2, vamos dizer. Tem que vender 2.000, né? 2.000 vezes R$ 2, 4.000. E há um risco. Há um risco. Porque não é legal quando você tem um negócio que ele tá ali ajustadinho, né? Professor, mas assim é foda, né? É difícil fazer um negócio próprio, alguns de vocês devem estar pensando, né? Dentro dessas prerrogativas. E agora, professor? Eu recomendo que você foque muito num negócio. Ou quando ele te dá perspectiva de volume, ou quando ele te dá perspectiva de margem de lucro. Tá? E quando a gente está começando um negócio, geralmente ele não tem volume. Então você tem que ter margem. Pensa no que você faz bem. Pensa no que você é bom. Né? Tem gente que é muito bom com programação, com TI, né? Trabalha bem com informática, com computação. Então pensa. Né? Deixa eu esticar um pouquinho as pernas aqui, porque fica desconfortável depois de um tempo. Tá ótimo assim. Melhorou um pouco. Né? Então pensa, no que eu sou bom? E uma vez que eu sou bom, o que eu posso fazer de diferenciado que as pessoas vão pagar mais? Né? Um dos negócios que eu estou trabalhando agora, porque eu saí da radiodifusora, né? Então, durante o horário comercial, eu estou trabalhando com os meus negócios, né? Comprei uma franquia em marketing digital que desenvolve sites, trabalha com assessoria em redes sociais, essas coisas. E com um amigo meu que é especialista em programação, TI, essas coisas, a gente desenvolveu um sistema de gestão financeira. E é isso, a gente está pegando uma coisa que a gente faz bem, porque eu toda a vida trabalhei com marketing digital, aliás, com marketing digital não, mas com marketing de um modo geral, sempre tinha trabalhado. Né? Então, eu sou bom nisso. Né? É uma coisa que eu sei explicar bem para o cliente. Quando eu vou vender um serviço, um produto, eu consigo explicar bem para ele. Né? Eu me considero bom no que eu faço. O lance lá do sisteminha de gestão financeira é a mesma coisa. É um negócio assim que a gente domina, é um negócio que a gente entende, que a gente sabe fazer. Né? Então já começa por aí. Você tem que pegar uma coisa que você domina, que você entende, e tentar criar um negócio em torno disso. Qual que é um dos grandes defeitos das pessoas? Elas querem criar um negócio porque é uma tendência, porque é uma moda, mas elas não entendem nada daquilo. E elas não têm afinidade com aquilo, que é o pior de tudo. O caminho correto é o contrário. É você pegar uma coisa no que você é muito bom, e esse ser muito bom requer estudo, requer aprofundamento, profundidade. Né? Eu tenho 29 anos.
esse sistema de gestão financeira que a gente desenvolveu, eu já ensinei para os meus alunos os fundamentos. Quem já estudou auxiliar administrativo e gestão da empresa sabe como é que a ferramenta funciona. Então, eu já ensinei essa ferramenta. Eu já estudei essa ferramenta numa pós-graduação. E eu já trabalhei 1 ano como gestor financeiro utilizando essa ferramenta. É aí que tá. A gente muitas vezes acha que sabe alguma coisa. Ah, eu sei. Sabe como? Você estudou, né? Então eu tive a oportunidade de estudar, eu tive a oportunidade de praticar, eu tive a oportunidade de ensinar. Eu já trabalho com essa ferramenta até que ela virou negócio, uns 3 anos, eu acredito. Já faz que eu trabalho com essa ferramenta. E aí ela virou negócio. Para vocês terem ideia, a gente foi nas empresas para apresentar a ferramenta, a gente já fez algumas visitas. O empresário levanta uma objeção, eu sei responder. Tranquilamente. Por quê? Porque eu tô intimamente ligado com aquilo, sabe? Nenhuma pergunta difícil. O cara me pergunta, e isso aí, como é que você faz? Eu faço assim. Ah, legal. Não tem objeção que a gente não derruba no discurso de venda. Até tá sendo bem legal, assim. O pessoal tá tendo uma recepção bem bacana do nosso trabalho. É isso que eu quero dizer, né? A gente tem conhecimento de uma coisa e a gente decidiu desenvolver um negócio em torno dessa coisa. Se você for parar para pensar, o dinheiro é uma consequência. O dinheiro é uma consequência do quê? De uma pessoa que era muito boa numa coisa e soube desenvolver um negócio em torno daquela coisa. Pode prestar atenção, né? Empresas de tecnologia, de alimentação, automobilística, eram pessoas que eram muito boas numa coisa e decidiram fazer daquela coisa um negócio. Até no ramo da educação física, né? Essa galera fitness aí que ganha dinheiro com redes sociais, com patrocínio de produtos, né? Com palestra. São pessoas que são muito boas nesse universo e elas conseguiram inventar um jeito de ganhar dinheiro com a inteligência delas e com a capacidade delas, né? E nessas 2 amigas minhas aí que eu falei, elas são muito boas com cozinha, com alimentação. Elas quiseram inventar um negócio em torno disso, né? E o engraçado é que eu quase comprei uma franquia de um segmento que eu não entendo nada. Quase comprei. Naquela ânsia de empreender, vou ter um negócio próprio, né? Porque a franquia geralmente é uma forma de empreender. A franquia, ela geralmente representa uma ideia nova. Pegar o Uber. O Uber é uma ideia nova em relação ao que se existia antes. E aí vieram as empresas competirem com o Uber, né? Copiarem do Uber. Você tem o que mais? Que outros exemplos a gente pode dar? No ramo de seguros, né? Às vezes uma franquia ela tem um jeito de trabalhar que é diferente das outras corretoras de seguro, né? Então, em todos os segmentos você encontraria exemplos de diferenciação, de inovação e, por consequência, de empreendedorismo. Então, isso é empreender, né? Que mais que é importante a gente salientar? É importante a gente falar dos produtos substitutos, né? Porque quando você cria algo único, novo, mas que é muito caro, se torna inacessível, né? Então, o teu negócio ele tem que ter um diferencial, ele tem que pagar teu salário e toda a estrutura de negócio. Teu produto tem que pagar todo o teu salário, toda a tua estrutura de negócio. É importante você não ser refém dos fornecedores. É importante você observar quais são os hábitos do consumidor. Quando ele não pode comprar o seu produto, o que é que ele compra? Como que ele resolve o problema? Às vezes o consumidor prefere resolver o problema dele da pior maneira, pagando pouco, do que comprar o teu produto e pagando mais. Não vale tudo para você resolver um problema. Resolver um problema é uma coisa muito, muito importante, mas não vale tudo. Tem seus limites, né?
Professor, já fiz todo o levantamento burocrático do que eu preciso para começar meu negócio. Ok, agora você vai fazer o levantamento de todo o maquinário que você precisa e valores de estoque inicial. Vai escrever. Né? Nos meus negócios, o que eu precisava? De um computador, já tenho uma impressora, vou ter que comprar. Ainda não comprei uma impressora. Preciso comprar uma escrivaninha para ter onde colocar a impressora, deixar meu computador, poder trabalhar aqui em casa sentado em algum lugar. Entendeu? Já tô fazendo as minhas visitas, já tô vendendo algumas coisas, mas ainda não separei um espaço aqui em casa para estar trabalhando. Né? Então você precisa ter esse levantamento inicial. Né? É uma empresa que vai vender roupas, um comércio que vai vender roupas. Que móveis que eu vou comprar, quanto que vai custar, quanto de estoque inicial eu vou ter. Você tem que fazer esse levantamento em dinheiro. Quanto custa para montar esse negócio? Você tem que fazer esse levantamento. Ok? Pegou? Tem que fazer uma lista de coisas que você vai precisar no âmbito burocrático e tem que fazer um levantamento de quanto você vai gastar para equipar o teu negócio e para estocar no teu negócio. No meu caso, prestação de serviço não tem estoque. Eu sempre falo, o melhor segmento para você empreender é a prestação de serviço. A prestação de serviço, o negócio ele é muito você, sabe? Quando você abre um comércio, por mais que você atenda bem, por mais que tua loja seja aconchegante, mas tu tem que ter produto. Eu vou numa loja por causa de um produto, por causa de uma forma de pagamento legal, por causa de uma marca, por causa de uma diferenciação que você tem que teu concorrente não tem. Então, comércio depende muito do produto. Indústria depende muito do produto, de bons estoques, da expertise para você desenvolver algo legal com bom custo-benefício. Prestação de serviço é muito a ideia. É muito a ideia, sabe? Às vezes você tem que fazer um investimento inicial ali, mas não é um investimento recorrente. Comércio, o investimento é recorrente. Vendi a roupa, tem que comprar mais roupa. Indústria, investimento recorrente. Produzir uma mercadoria, agora vou ter que comprar mais estoque e continuar o giro de, né? Prestação de serviço não é assim. Comprei uma impressora, agora eu tenho, não preciso mais. Comprei uma escrivaninha aqui, tem um computadorzinho legal para trabalhar, agora não preciso mais. Já tenho. Já tenho, entendeu? Então a prestação de serviço, ela geralmente tem uma margem legal. É um segmento assim que paga uma margem melhor, porque você tem menos custo de produção. O negócio é muito menos complexo, é muito mais fácil de administrar, porque você não tem estoque de novo, né? E não tem esse reinvestimento constante. É mais fácil de você mensurar o negócio, né? Que nem quando eu comprei a franquia em marketing digital, que eu vi que eu estava pagando mais pela ideia e pelos treinamentos que eles iriam me dar do que por qualquer outra coisa. Eu pensei assim, vou ter um investimento inicial de tanto, dá para fazer, e depois eu não vou mais ter investimento. Comprei o negócio, agora é meu. Né? Não vou ter que ficar injetando capital o tempo inteiro. E isso me agradou, me pareceu muito legal. Né? A Planejar, que é a empresa que eu fundei com esse meu amigo aí, que é de sistema de gestão financeira, mesma coisa. Empresa assim que a gente teve a ideia, né? Não investimos R$1, a gente ficou trabalhando na pandemia para fazer a ferramenta. A gente investiu o nosso tempo, mas foi um tempo, inclusive, de um momento que não estava dando para trabalhar na rua. Aquele momento lá do quase lockdown que a gente estava vivendo, né? Da quarentena, né? Desculpa. Da preguiça de ficar sentado. Então, a gente gastou tempo. A gente não gastou recurso financeiro para comprar móveis, essas coisas, mas teve o investimento em tempo, né, que a gente teve que fazer e que é importante, né? Então isso é importante, você ter clareza, né? Que a prestação de serviço seria um segmento melhor para empreender,
para começar um negócio é menos arriscado, é mais fácil de administrar. Que um negócio ele surge do que você é bom. Na verdade, toda pessoa bem de vida, bem-sucedida, ela é uma pessoa que pegou o que ela faz bem e criou um negócio em torno. Até jogadores de futebol, existem estudos que mostram que grande parte da receita deles vem de publicidade, vem de ações, de merchandising. Eles são bons em jogar bola, mas eles também têm uma assessoria de imagem que ajuda eles a explorar a imagem deles para eles ganhar mais dinheiro. Né? Porque essa gente sabe que o sucesso no esporte ele é passageiro. Mas o sucesso que você vai ter depois, no pós-carreira, pessoas como o Michael Jordan, né? O Michael Jordan, ele é bilionário, o maior jogador de basquete da história, e ele é bilionário. Só que pouca gente sabe que o Michael Jordan, jogando basquete, ele não fez nem 10% da fortuna dele. Incrível isso, né? O lucro do Michael Jordan foi publicidade. Ele ganhou 100 milhões de dólares jogando. E ganhou mais de 900 milhões de dólares com campanhas, produtos licenciados, merchandising, palestra e o caralho a quatro. Então ele se aproveitou que ele era uma imagem boa para capitalizar em cima disso. Tem muita gente que está me assistindo que é boa em alguma coisa, mas não está capitalizando em cima desse ser bom. Né? A gente tem que fazer dinheiro em cima do que a gente é bom. Pega teu ponto forte, teus pontos fortes, vai aprimorando, vai trabalhando em cima e vai pensando numa coisa diferente. Uma coisa que ninguém enxergou ainda. Não precisa ser um negócio completamente novo. Pode ser um negócio melhorado de outras experiências. Quando a gente vai nas empresas oferecer o nosso sistema, eles ficam comparando com sistemas que eles já têm. E a gente fala, não, mas é que esse sistema ele tem esse, aquele defeito. Às vezes, na própria conversa do empresário, a gente fala, mas você mesmo disse que o sistema teu ali não presta. Com educação, é claro, ninguém vai falar assim de uma forma direta para o empresário, fica ofensivo. Mas a gente fala pro cara. Né? Olha, o senhor mesmo está admitindo que o sistema do senhor não tá cumprindo o papel que ele deveria cumprir. É verdade. Entendeu? Então, ter concorrente é normal. Você criar algo completamente novo é quase impossível. Mas você desenvolver uma coisa que supre carências que os seus concorrentes não estão suprindo, isso é perfeitamente possível. Perfeitamente possível. Legal? E o terceiro ponto que vocês têm que pensar é no capital de giro. Porque assim, uma empresa ela leva tempo para atingir o que a gente chama no mundo dos negócios de tração. Ela criar tração, ela começar, não é atração, é tração, de tracionar, do verbo tracionar. Né? Tração, o teu negócio tem tracionamento quando ele está funcionando numa velocidade legal e ele já está começando a se pagar. Isso é ter tração. Né? O negócio, quando ele não tem tração, ele automaticamente não está validado. O negócio que tem tração, ele está se validando. Professor, explica melhor isso aí. É um pouco confuso, não entendo muito o propósito dessa tua fala. Vamos lá. Você tem uma ideia um pouco diferente de produto ou serviço, que nem nós, né? Tivemos a ideia de fazer um sistema de gestão financeira. A propósito, qual que foi o diferencial que a gente pensou? Né? Qual que foi o diferencial que a gente pensou? Desenvolver um sistema que a gente vende para a empresa e não cobra aluguel, e eles pagam tudo numa tacada só para nós. Por que essa ideia é legal? Porque hoje todo sistema de gestão financeira tem mensalidade. Então, quando você fala aqui, no meu sistema você não vai mais pagar aluguel, ele já gosta da ideia. Ele pensa assim, tem aquele investimento inicial, mas pelo menos não vou ficar todo mês ali bancando um sistema, um programa. Então, foi um diferencial que a gente pensou. Uma coisa que, em últimos casos, se eles disserem, olha, eu conheço uma ferramenta que faz quase a mesma coisa, a gente vai poder dizer, tá, mas a nossa, tu vai comprar
e não vai mais precisar se incomodar. A outra você vai ter que ficar pagando mensalidade. É tipo um argumento para rebatar, para ele não ter o que dizer depois disso. Ele vai ter que concordar. Aí vai ser uma escolha dele ficar pagando todo mês uma mensalidade ou vir para o lado bom da força. Né? Mas os meus negócios, eles ainda estão nesse processo de tração, de gerar tração. Né? Depois que eu tiver 10, 15, 20 clientes, aí a entrada de dinheiro no negócio vai me pagar, vai pagar um negócio, vai permitir a gente investir e ampliar a empresa. Talvez num futuro distante ou não muito distante, ter uma sede, ter uma sala comercial. Né? Por enquanto ele não está tracionando. Né? A gente tem perspectiva de vender bem, porque a gente está tendo uma resposta boa nas visitas, mas a gente ainda não tem a confirmação da venda. Então, tecnicamente, o negócio ele ainda não está validado. Né? O negócio validado é um negócio que tem clientes, é um negócio que dá lucro. Né? Quando a gente tem uma boa ideia, até que essa ideia não dá lucro, ela é só uma ideia. Né? Mas uma ideia que dá lucro e que tem cliente, essa é uma ideia válida, uma ideia validada. É um negócio que funciona. Você pode dizer, o meu negócio funciona. Entendeu? Então pensem muito nisso, né? O negócio, até que ele traciona e ele é validado, você precisa ter um capital de giro. Por isso que eu vim me preparando para abrir um negócio. Eu já fui fazendo uma economiazinha de dinheiro, né? Para que quando eu começasse o negócio, eu não precisasse viver dele instantaneamente. A gente tem uma lenhazinha ali para queimar para o negócio embalar e ir sozinho. Entendeu? Eu dou exemplos de mim porque tem situações que é um pouco complicado você ficar dando exemplo dos outros, né? Dou exemplos de mim porque eu me autorizo. No caso desses meus alunos aí que eu orientei eles a abrir o próprio negócio, eu prefiro preservar a imagem deles, o nome da empresa. Mas eles tinham um conhecimento prévio de uma área, né? Foram lá na Jumper um dia à tarde, a gente ficou uns 40 minutos conversando, eles me explicaram a ideia do negócio. Aí eu falei para eles, olha, vocês têm que se preocupar com o fornecedor, porque eu achei assim que eles estavam reféns do fornecedor. Eu disse, olha, vocês têm que se preocupar, porque a impressão que vocês me passaram no discurso de vocês é que se o fornecedor de vocês não atender vocês estão perdidos. E eles devem ter ponderado isso, devem ter estudado alternativas. É sempre bom ter mais de um fornecedor. Se dá merda com um, você se agarra com outro. Falei dessa questão do capital de giro, do tracionamento, do tempo para a ideia se validar, se mostrar viável. Né? O pessoal vai abrir uma loja de roupas. Ela pega e enfia todo o dinheiro em mercadoria. Mas e se não vende no primeiro mês? Faz o quê? Senta e chora? Que aluguel você vai ter, luz você vai ter, água você vai ter. Você não pode queimar toda a lenha em 30 dias. Ah, professor, mas um capital de giro bom é quanto? 2 meses, eu acho assim que é um tempo bom. Né? 2 meses é um tempo legal. Né? Em tempos de pandemia, aí o céu é o limite, né? Quanto mais, melhor. Né? Então, tenham essa segurança. Né? Capital de giro, assim, 2 meses. Né? 2 meses de aluguel, 2 meses de água, 2 meses de luz, 2 meses de folha de pagamento, 2 meses de financiamento, caso você tenha. Ou guardar pelo menos 2 meses para ir trabalhando com esse dinheiro aí e não precisar me preocupar. É isso, pessoal. São dicas bem simples, né? Olhar para a burocracia, olhar para o maquinário estoque inicial, anotar tudo direitinho e orçar. Não ser preguiçoso, porque tem gente que fica chutando o valor de cabeça. Não funciona. Isso muitas vezes é o que acontece na construção civil. Construção civil é muito comum o pedreiro falar, você vai gastar 200 mil nesse projeto. Começa a fazer, com 200 mil tu não termina a casa. O pedreiro fez a conta errada. Eu fui visitar um empresário ontem, ele falou, tu sabe que eu nunca errei o cálculo de uma casa? Que ele falou, eu construí 2 casinhas para mim, né, de investimento, assim.
E eu nunca errei o cálculo de uma casa, de quanto ia numa casa. Eu falei, ah, é? E tu fez o quê? Ah, eu joguei 20% a mais do que me disseram. Eu sempre jogo 20% a mais do que me dizem. Eles falam que eu vou gastar 200 mil, eu já coloco 250, 240. Tá, mas então não é que tu nunca errou um cálculo, né? Pedreiro, tu fala que vai gastar 300, tu fala que vai gastar 500. Aí não é que tu não errou o cálculo, né? Mas eu não falei isso pra ele, é claro. Você ia se ofender, ia pensar, pô, Felipe, ó. É, covardia também, né? Pensei que ele. Mas e dimensionar um capital de giro para o negócio. Não começa com zero no bolso. Tem franquias que quando você compra, parte do valor do investimento já é capital de giro. Eu acho que a Cacau Show é assim. Se você comprar uma lojinha da Cacau Show, parte do dinheiro que você investe já é capital de giro. Não é que você investe aquele... Por exemplo, eles pedem 160 mil. Mas não é que tu vai ter que pagar 160 mil. 25 desse valor é capital de giro. Eles pedem a comprovação que tu tem esse dinheiro no banco sobrando. O negócio deles custa menos. Custa tipo 135, 140, mas um pouco do dinheiro é para você rodar os primeiros meses até que a empresa engrena. Que mais? Tem outro exemplo bom. Ah, sim. Banco BMG. O BMG, ele vende uma franquia. É 115 mil reais a franquia deles. Aí 30 mil é capital de giro. Na verdade, o negócio custa 85. Mas eles pedem 115 porque parte desse 115 já é um valor para você ir rodando conforme o teu negócio não vende no início. Até porque quanto maior é o negócio, mais difícil é de você fazer ele girar. E quanto menor é o negócio, mais fácil mais facilidade você vai ter em girar. Só que é aquela coisa, se tu escolhe trabalhar com coisas pequenas, tu vai vender mais fácil, mais cedo, mas é aquela margem pequenininha. Aí você tem que ter volume, né? O cara começa a produzir macarrão para vender. Macarrão é uma coisa que não é cara, né? Então a pessoa desde o primeiro mês ela vende bastante. Só que ela não tem um controle financeiro muito bom, ela percebe que não está sobrando muito dinheiro. Por quê? Porque a margem é pequena. Tem que vender muito macarrão para fazer um dinheirinho, entendeu? Aí, quando você pega um negócio maior, é mais difícil de vender, mas quando você vende, né? Corretor de imóveis tem muito disso, né? Eu tenho amigos, muitos amigos corretores de imóveis, e eles passam por essas situações, né? Exatamente por essas situações. Eles tem mês que eles não ganham dinheiro, mas daí tem um mês que eles venderam a casa de 200 mil, eles chegam a ganhar 4% de comissão. 200 mil, 20 mil é 10%, 8 mil. Então, num mês eles não ganham nada, no mês seguinte eles ganham 8. Né? Então, corretor de imóveis é um bom exemplo disso. É difícil de vender uma casa, vender um terreno, vender um apartamento, etc. Mas quando vende, a margem é melhor. Um macete que nunca falha, nunca falha, nunca falha. Eu converso muito com o empresário, E eu pedi para alguns como que eles administravam o negócio deles. Não sendo pessoas que têm um conhecimento aprofundado de gestão. Não são pessoas experientes em gestão e tal. Eles me falam assim, Felipe, eu criei um método bem simples e que me funciona. Em maio, eu pago tudo as contas do mês de junho. Desculpe. Em maio, eu pago tudo as contas de junho. Daí eu nunca tenho conta atrasada e o negócio funciona. Pensei, tá aí uma boa ideia. Né? A pessoa ela nunca cai em tentação de gastar o dinheiro que está sobrando no caixa, porque ela está sempre pagando conta do mês seguinte. Ela está sempre adiantando conta. Vem o coronavírus, vem a quarentena, vem a pandemia, a pessoa já pagou as contas do mês. Né? Felipe, mas quanto que eu tenho que ter de reserva de capital? O ideal, assim, o ideal é tipo
3, 4, 5 meses, o ideal. Mas para começar a conversa, 1 mês e meio, pelo menos 2 meses, né? Então, eu nunca me esqueço quando eu trabalhava na rádio. Não posso falar números, né, em respeito à rádio, mas a rádio tinha uma poupança nos bancos, um valor nos bancos que para mim é realidade, pessoa física, né, eu, Felipe, o valor que a rádio tinha nos bancos era um valor grande, assim, sabe? Nossa, vocês têm tudo isso aí no banco. Só que tu pegava todo aquele valor no banco e todo aquele valor lá dava para 1 mês e pouco de despesa. E isso que é interessante. É aí que está o detalhe. Né? Tu vai lá no banco, quanto que a empresa tem no banco? Vamos dizer que tem 1 milhão. Mas daí tu pergunta, tá, e quanto que vocês gastam por mês para fazer a empresa funcionar? A gente gasta 1,5 milhão, 2 milhões. Então quer dizer que 1 milhão não é nada. Se eu gasto 2 milhões para manter, 1 milhão é 15 dias. Eu tenho 15 dias de dinheiro guardado. Isso que é muito interessante. Vocês têm que prestar atenção. Aí, pensando de uma outra maneira, né? Desculpa. Tem aquela outra empresa que tem 50 mil no banco. Aí você pergunta, tá, e quanto que custa para manter teu negócio? 10 mil por mês. Então você tem 5 meses de empresa funcionando no banco. Quem que está melhor na foto? Em termos assim de reserva de capital. Em termos de reserva de capital, quem está melhor na foto é aquela empresa que tem 5 meses guardado, mesmo que sejam só 50 mil. Perto daquela que tem 1 milhão, mas 1 milhão dá para 10 dias. Claro que das duas empresas, a melhor é a que dá 1 milhão, né? É a empresa que trabalha com valores grandes, é a empresa que gera riqueza numa velocidade maior. Mas assim, a empresa que está mais segura e pronta para enfrentar a crise é a empresa que tem 50 mil. É a empresa que tem menos chance de quebrar na crise. A empresa que só tem 1 milhão guardado, numa perspectiva de gasto de milhões por mês para manter o negócio, é a empresa que vai ser muito rapidamente afetada quando você tem uma crise como essa. Eu espero que tenha sido de grande valia, né? Fazendo um resuminho, 2 minutinhos. O que a gente estudou? Avalie as burocracias para abrir o seu negócio. Avalie todo o investimento em material, em equipamentos e em estoques que você vai precisar. Avalie também o capital de giro. Quanto de dinheiro é interessante eu ter para começar um negócio? Para conseguir rodar um tempo até que ele crie atração e se estabilize. Sempre pense de quem eu sou refém, quais serão os meus fornecedores, qual o poder de barganha deles, quais são os produtos substitutos aos meus. Sempre pense, se eu quero abrir um negócio, quanto que o meu negócio tem que dar de dinheiro para eu não me arrepender de ter trocado. Que ele pelo menos pague as minhas contas, como o meu trabalho paga. Quanto que eu teria que cobrar? Mas não considerando um cenário otimista, onde você tem que trabalhar 8 horas por dia no teu negócio. Porque, cara, pega, por exemplo, o advogado. O advogado muitas vezes trabalha poucas horas por dia, às vezes eles estão no 12. É advogado que tem dia que tá cheio de coisa para resolver. Até advogado, esse mesmo advogado no mês seguinte pode não ter quase serviço nenhum. Então você sempre tem que pegar essa mediana, né? Você não pode pensar quanto que tem que ser o teu preço e o teu lucro só em cenário otimista. Tu tem que pegar o cenário mais otimista, o cenário mais pessimista e fazer uma média. A média é dando 4, 5 mil de lucro para eu comer e sobrando uns 1.000, 2.000 para a empresa ir tendo caixinha dela, porque isso é interessante. Isso é muito interessante. Tem gente que começa bem no negócio. Assiste uma aula como essa, entendi. Tá muito claro para mim o que eu tenho que fazer. Eu sei no que eu sou bom, eu sei como eu posso ganhar dinheiro com isso, então vamos para cima. Aí a pessoa faz grandes negócios logo de cara, ganha um bom dinheiro, o que ela faz? Ela torra. Ela gasta com consumo pessoal. Ela não investe.
Pô, Zé, mas o que é que tu fez com aqueles 10, 15, 20 mil de lucro que a tua empresa deu? Ah, eu comprei um celular novo, comprei um. Foi o dinheiro. Comeu o dinheiro. Deixa para desfrutar quando o negócio tá mais maduro, tá maior. Até lá vai guardando dinheiro. A gente compra uma coisa depois que a gente já estruturou um capital, entendeu? Primeiro estrutura o capital, depois você usufrui. Não usufrui antes de estruturar. Se usufruir antes de estruturar, é passageiro, teu sucesso é passageiro, tá com os dias contados. Não, mas eu vou continuar vendendo bem? É, talvez, mas vai manter o tamanho, vai ficar sempre pequeno. Vai comer do negócio, mas é um negócio que tem aquele teto, aquele limite. Porque quando o negócio ele gera uma riqueza que te permitiria aumentar de tamanho, você come e o negócio volta para aquele patamar. Ele volta, ele está sempre naquele patamar, empatadinho. Por quê? Porque você não tem essa visão aí. É isso aí, pessoal. Pensem com carinho em tudo que foi dito aí. Dúvidas, sou sempre ao dispor. Aquela vez que os meus dois alunos pediram um conselho, eu fui lá, dei na maior boa vontade. Acho que é bacana, assim, a gente... Hoje eu fico feliz, né? Fico feliz de ver eles empreendendo, a própria marca e tal. Fico muito feliz. E espero que muitos de vocês tenham negócios bem-sucedidos também, tá bom? É possível. É possível você romper. Romper com uma realidade e ser você o próximo a fazer a diferença, a ganhar dinheiro, né? Ok? Aquele abraço, pessoal, tudo de bom e até a próxima.